Bom, o pré-modernismo é um termo usado para descrever o período de transição na literatura e nas artes brasileiras, que se estende aproximadamente das duas últimas décadas do século XIX até a Semana de Arte Moderna em 1922. Esse período é marcado por um conjunto de movimentos, autores e obras que começaram a questionar os valores estabelecidos pelo parnasianismo, pelo simbolismo e por outras correntes literárias dominantes da época. O Brasil no século XX estava passando por grandes transformações sociais, econômicas e políticas. A abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889 haviam alterado significativamente a estrutura social do país. Havia um processo de urbanização e industrialização em curso, especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, persistiam grandes desigualdades sociais e regionais, com vastas áreas rurais ainda vivendo em condições precárias. Culturalmente, o pré-modernismo refletiu a tentativa de captar e expressar a realidade brasileira em toda a sua complexidade. Foi um período de forte regionalismo em que os escritores e artistas buscaram representar a diversidade cultural e social do Brasil. A literatura pré-modernista é caracterizada pela crítica social, pela representação das dificuldades das camadas menos favorecidas e pela inclusão de temas regionais e nacionais. Como principais autores, nós temos Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato. As principais características são o regionalismo, a denúncia social, a experimentação e o documentarismo. O pré-modernismo é um período de grande importância na história da literatura e das artes no Brasil, preparando o terreno para as inovações que seriam consolidadas durante o modernismo a partir de 1922. Ele representa um momento de transição em que os artistas começaram a questionar e a transformar as formas de representação da realidade brasileira, buscando uma identidade nacional, autêntica e diversificada. José Oswald de Souza Andrade, conhecido como Oswald de Andrade, nasceu em São Paulo em 11 de janeiro de 1890 e faleceu na mesma cidade em 22 de outubro de 1954. Ele foi um dos principais escritores, poetas e ensaístas do Brasil. Além de ser um dos fundadores do movimento modernista no país, estudou direito, mas nunca exerceu a profissão, dedicando-se inteiramente à literatura e à crítica cultural. Oswaldo de Andrade foi uma figura central na Semana de Arte Moderna de 1922, um evento que marcou o início do modernismo no Brasil. Ele também foi um dos criadores do movimento antropofagismo, que propunha a deglutição das influências culturais estrangeiras, transformando-as em algo novo e sinceramente brasileiras. Oswaldo de Andrade é conhecido por sua escrita inovadora, seu espírito irreverente e suas críticas à sociedade brasileira. Ele desafiou os padrões estéticos e literários da sua época, promovendo uma ruptura com as tradições passadistas e introduzindo novas formas de expressões artísticas. Suas obras são marcadas por um estilo provocativo e pela busca de uma identidade cultural brasileira autêntica. Embora Oswaldo de Andrade seja mais frequentemente associado ao modernismo, seu trabalho possui raízes no período pré-modernista. Durante esse tempo, ele começou a desenvolver suas ideias sobre a cultura brasileira e a necessidade de uma renovação artística e literária. Sua obra inicial refletia uma insatisfação com as formas tradicionais e busca por novos caminhos. Oswaldo contribuiu para a transição do pré-modernismo para o modernismo, ao trazer à tona questões relacionadas à identidade nacional e à influência estrangeira, temas que se tornariam centrais no movimento modernista. Ele foi um dos primeiros a defender a importância de uma arte que refletisse a realidade brasileira, como todas as suas contradições e peculiaridades. Marco Zero é uma obra em 2 volumes escrita por Oswald de Andrade, abordando a complexidade social, política e cultural do Brasil na primeira metade do século XX. Publicados em 1943 e 1945, os volumes são intitulados A Revolução Melancólica e Chão.
A obra se passa em um período de grande transformação no Brasil, com eventos como a Revolução de 1930, a Era Vargas e a urbanização e industrialização do país. A narrativa é fragmentada e polifônica, apresentando múltiplas vozes e perspectivas para refletir a diversidade da sociedade brasileira. Oswald de Andrade utiliza uma linguagem rica e variada, misturando o erudito com o popular. No volume 1, a temática explora a Revolução de 1930, destacando as tensões políticas e sociais. Os personagens são diversos, representando revolucionários, trabalhadores, intelectuais e políticos. E a crítica aborda a manipulação política, corrupção e violência associadas à luta pelo poder. No volume 2, Chão, a temática foca na urbanização e na industrialização do Brasil e seu impacto na vida cotidiana. Os personagens são novos e continuam as histórias do primeiro volume. A crítica destaca os desafios da modernização, como migração, desigualdade e adaptação urbana. Os temas centrais são a transformação social e política, a identidade nacional, a crítica social e a multivocalidade e fragmentação. Marco Zero oferece uma análise profunda e crítica das transformações no Brasil, combinando crítica social, inovação formal e uma compreensão da realidade brasileira. A obra reafirma a importância de Oswald de Andrade na literatura brasileira, capturando a essência das mudanças que moldaram o país moderno. O pré-modernismo desempenhou um papel crucial como uma ponte entre o parnasianismo e o simbolismo do final do século XIX e o modernismo que se consolidou na década de 1920. Uma das principais mudanças foi a temática social e regional, onde os escritores pré-modernistas, como Euclides da Cunha e Lima Barreto, começaram a abordar questões sociais e regionais de forma mais direta e crítica. Eles trouxeram à tona as desigualdades sociais, a vida no interior do Brasil e as dificuldades enfrentadas pelas populações marginalizadas. Este foco na realidade brasileira e na crítica social foi uma influência direta sobre os modernistas, que também buscavam refletir a verdadeira face do Brasil em suas obras. Nós temos também a ruptura com as normas tradicionais, onde o pré-modernismo marcou o início da contestação das formas literárias tradicionais. Os escritores desse período começaram a experimentar com a linguagem e a estrutura narrativa, embora de forma ainda tímida se comparado ao que os modernistas fariam mais tarde. Essa atitude de ruptura e experimentação foi aprofundada pelos modernistas, que radicalizaram a inovação formal, buscando novas formas de expressão artística. Sobre a importância para a literatura brasileira, nós temos a crítica às formas literárias tradicionais, onde o pré-modernismo marcou o início da contestação das normas e convenções literárias do parnasianismo e do simbolismo, onde autores como Lima Barreto e Euclides da Cunha começaram a buscar novas formas de expressão que refletissem melhor a realidade brasileira. Essa crítica às formas literárias tradicionais abriu caminho para a inovação formal e temática que seria característica do modernismo. Gravando já? Qual é, Pedrão? Terra Terra. Guarda não. Tá querendo entrar pro nosso grupo? MSC, Lampião do Sul. Pô, tô cheio de chumbo nas pernas. Como vai lá na serra? Tô plantando. De vez em quando aparece um ladrão e tem que dar um tiro. Fala, é logo. Você sabe desse russano? Revisoria dentro do gado.